Olá, bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Luísa Medeiros, eu sou autora de romances tipo esse daqui. Sou apaixonada por literatura, planejamento pessoal e todo o meu mundo criativo você encontra linkado aqui no meu site, analuisamedeiros.com. Links abaixo. E no vídeo de hoje tem resenha literária. Bom, essa vai ser a primeira resenha literária dessa nova fase do meu canal e muita gente andou me pedindo porque eu costumo fazer muita resenha literária lá no site. E eu gosto muito de escrever resenha literária, analisar os livros que eu leio. E, claro, é sempre um texto longo, às vezes um pouquinho mais pesada a leitura. E tem muita gente que falou, eu prefiro muito mais assistir um vídeo de uma resenha do que ler um texto. É justo, vai, tá justo. Então, a partir desse ano de 2019, que tá quase começando aí, mas eu vou começar logo em dezembro, eu vou tentar fazer o máximo possível de resenhas literárias em vídeo, porque eu acho que vai complementar o texto, que eu não vou deixar de fazer, eu não sei parar de escrever, isso é uma constante na minha vida, mas o vídeo vai complementar o texto que vai estar sempre linkado abaixo do vídeo lá no blog. E pra gente começar essa nova fase vai ser uma resenha literária meio que especial, porque eu vou fazer um apanhado de toda uma série. É uma série de 5 livros e 3 contos, chamada Elemental, ou em português Elementar ou Elementares. É uma série escrita pela Bridget Cameron. Infelizmente não tem versão traduzida por português ainda, mas ela já teve um livro traduzido e vendido pro Brasil, no Brasil, nas livrarias. E eu acho que é uma questão de tempo até os outros trabalhos dela serem traduzidos e vendidos por aqui também. Mas por enquanto, todas as 5 resenhas dos 5 volumes dessa série, mais um post com a resenha dos 3 contos que complementam a série, estão todos lá no blog. Então se você quer ler tudo, pedacinho por pedacinho, entender completamente essa série, vai estar linkado aqui abaixo. Vamos começar? Vamos lá. E antes que alguém pergunte, o livro da Bridget Cameron, a autora, que foi traduzido para o português e já está disponível no Brasil, se chama Aos Perdidos com Amor. Tem resenha lá no blog, também vou deixar linkado aqui abaixo, mas se você quiser uma resenha em vídeo, apesar que já tem um bom tempo que eu li, mas se quiser uma resenha em vídeo, é só deixar um comentário aqui abaixo que eu com certeza vou fazer. Como eu falei, essa série não tem tradução para o português ainda, então todos os termos que eu usar traduzidos vão ser traduções minhas e eu vou fazer o meu melhor para deixar tudo muito claro. Então vamos lá, é a série Elemental, que se traduz como Elementar ou Elementares. E é uma série, como eu já mencionei, de 5 livros e 3 contos, e esses 3 contos só entram para complementar a leitura, mas não são leitura obrigatória com certeza. São romances, é uma série romântica, porém focada no elemento sobrenatural das pessoas elementares. Os elementares são pessoas que nascem com uma ligação muito forte com um dos elementos da natureza. Então, a água, o fogo, o ar, a terra ou o espírito, que eles chamam do 5º elemento. As pessoas que nascem uma ligação muito profunda com esses elementos, elas podem eventualmente desenvolver essa habilidade para que quando chega na vida adulta, a pessoa tenha uma conexão tão profunda com o seu elemento que ela desenvolve poderes sobrenaturais. Uma pessoa que tem afinidade com o elemento da água ou um elementar da água, na vida adulta ele já consegue manipular a água, se comunicar com a água de certa forma. Então a chuva, o mar, até um copo d'água, o suor na pele, tudo o elemento tem uma comunicação com a pessoa, que é uma coisa meio de alma, assim, pelo menos é o que fica mais ou menos explicado nos livros. Então não é uma comunicação viva, oral, nada disso. É uma coisa mesmo de sentir. A pessoa sente que o elemento tá querendo comunicar alguma coisa para ela. Então, por exemplo, se tiver uma pessoa que é elementar da água e tá nadando no mar, o mar vai avisar para ela se tem alguma coisa errada, se tem uma corrente. Tipo, não é Aquaman, mas é uma conexão com a água. Então, é muito interessante o ponto de vista de cada elementar, porque cada elemento tem uma, vamos dizer assim, uma voz única, uma forma única de se comunicar, e é muito interessante. Então vamos falar um pouquinho de cada personagem principal para a gente poder entender sobre o que é essa série exatamente. Bom, essa série se passa nos tempos modernos e é sobre uma família com 4 irmãos, são 4 caras,
E logo no começo do primeiro livro, a gente já fica sabendo que os pais deles morreram quando o mais velho tinha 17 para 18 anos. Ou seja, os mais novos ainda eram menores de idade. E aí o mais velho, que era, enfim, praticamente um adolescente, aí entrando para a vida adulta, teve que ficar responsável pelos irmãos e acabar desistindo da própria vida para cuidar dos irmãos. E eles 4 são elementares, fazem parte da comunidade, é uma comunidade secreta, tipo Harry Potter, assim, é uma comunidade que vive no mundo normal, mas que eles entre si sabem quem são os elementares e quem são os mais poderosos, os menos poderosos, enfim. Então, o mais velho, que é o Michael, ele é um elementar da Terra. Aí no meio a gente tem 2 gêmeos, que são o Gabriel e o Nick. O Gabriel é o elementar do fogo e o Nick é o elementar do ar. E o mais novo é o Chris, que é o elementar da água. Para complementar esse ciclo, existe um amigo deles que é novo na cidade, que chega logo no primeiro livro e que se chama Hunter. E ele é um elementar do 5º elemento, ou seja, do espírito. Na comunidade elementar, as pessoas que têm o 5º elemento, as crianças, enfim, que né, já mostram sinais de ter o 5º elemento, quais são as características delas? Elas são crianças que atraem as pessoas de forma exagerada. Então, quem gosta delas, gosta muito, ama, se apaixona por pouca coisa, e quem não gosta, odeia com todas as forças. Então, são pessoas que geram esse tipo de reação. A pessoa do 5º elemento, ela também tem uma conexão especial com todos os elementos. Então, quando ela desenvolve muito o seu elemento, ela acaba conseguindo controlar ou se comunicar com todos os elementos num nível básico, mas consegue. Então, é uma pessoa que faz a conexão entre todos os elementos, ou seja, junto com 4 pessoas que têm todos os outros 4 elementos, formam um ciclo completo, que é um círculo elementar que, enfim, todos juntos têm uma força muito superior a qualquer um deles sozinho. Bom, no começo da história a gente já fica sabendo que o Michael, que é o irmão mais velho e é o elementar da Terra, ele sozinho gerou todo o conflito que vai perpetuar através de todos os livros, que é justamente o que causou a morte dos pais deles e tudo. Que é o seguinte, o Michael, ele é um elementar de muito poder. Desde criancinha ele já mostrava que o poder dele era um poder além, muito exagerado. E na comunidade elementar existe uma cultura de que os guias, que são elementares do 5º elemento, que são treinados num ambiente isolado e tal, para assassinar elementares que causam problemas, que matam pessoas, enfim. Porque os elementares, quando desenvolvem a habilidade, chega um ponto que ele pode causar um desastre natural, entendeu? Tipo, uma pessoa que é elementar da água pode causar um maremoto, pode causar uma tempestade. Se a pessoa perder o controle, ela pode causar um desastre e as pessoas normais vão dizer que foi a natureza. Isso acontece muito com adolescentes que são full elemental, que é mais ou menos um elementar completo, um elementar cheio, enfim, não sei muito bem como traduzir o full elemental, mas é aquela pessoa que tem o elemento ao máximo, é aquela pessoa que tá em completo acordo, entendimento, contato, tá em completo contato com o seu elemento. É o caso do Michael. Ele tem uma conexão com a Terra que é muito profunda e que aflorou desde a infância. E isso trouxe um monte de problemas para a família dele, porque os pais ficavam tentando defender ele, falar que não, que ele era um menino bom e tal. Mas sempre que ele tinha algum episódiozinho assim de raiva ou alguma briga, alguma coisa, ele causava desastres, entendeu? Abria a terra, fazia crateras, enfim. Então, a comunidade de elementares da cidade já sabia que no futuro ele ia se tornar um elemental muito poderoso. Elementar ou elemental, enfim, fica difícil. Então ele ia se tornar um elementar muito poderoso. E aí o que acontece? Eles acabam decidindo que pra garantir é melhor que ele não viva, que ele seja logo morto. Isso quando ele tinha tipo 14, 15 anos. E aí os pais dele, para salvarem a vida dele, né, resolvem fazer um acordo com as famílias da comunidade de elementares deles. Eles falam, olha, a gente vai garantir que o Michael não vai usar nenhum dos poderes dele, nunca vai fazer nada contra ninguém, vai ser o melhor menino do mundo. E aí vocês deixam a gente em paz.
e aí as famílias se reúnem e fazem esse acordo. Só que o que acontece? Como eles fizeram esse acordo, os filhos, os adolescentes das famílias, eles meio que criam esse medo do Michael, né? Assim, essa tensão de que a qualquer momento ele pode causar alguma coisa, matar alguém sem querer, alguma coisa. E aí os garotos que são mais malvadinhos, os bullies, eles ficam procurando briga com o Michael para ver se ele perde o controle do elemento e causa um desastre. E ele causando um desastre, as famílias vão ter uma justificativa para chamar os guias e assassinar ele logo. Então essa é a tensão que se perpetua por todas essas famílias nessa cidade. Enquanto isso, a vida segue, né? Todo mundo, as crianças vão pra escola, os adultos têm trabalhos, enfim. Mas esse é meio que o submundo que acontece naquela cidade. Bom, essa história toda, que dá o pontapé inicial, ela é contada com detalhes no primeiro livro, mas o primeiro livro não é focado no Michael, pelo contrário. O livro focado no Michael é o último. O primeiro é focado no Chris, que é o irmão mais novo, se chama Storm, ou Tempestade. E o Chris é o elementar da água. E ele é o mais novo, como eu falei, tem 16 anos. E o Chris se envolve com uma menina chamada Becca. E o livro já começa com bastante violência física, bastante estresse entre garotos, enfim. Então a tensão já parece assim, bem de início. Você já sente como é que vai ser a pegada dos livros logo de começo. E basicamente em Tempestade ou Storm, a gente é apresentado ao mundo dos elementares, enfim, como é que eles vivem, o que significa ser um elementar, como que a vida deles é diferente. E a gente é apresentado também à família dos Merrick, que são esses 4 irmãos, e assim, com alguns pequenos detalhes com relação ao que aconteceu no passado e tal. Mas a gente só vai descobrir mesmo de verdade todos os detalhes 1 ou 2 livros pra frente. E aí cada livro é focado num dos garotos, sendo que a gente acompanha a história através dos olhos de um deles e da heroína. Então tem sempre a heroína que faz o contraponto aí da história. E sempre em cada livro, como o foco é num dos garotos, você foca muito no elemento do garoto e em como ele está desenvolvendo a própria narrativa, porque nem tudo é elemento. Muita coisa é história humana, são problemas de pessoas de verdade e tal. Só que o interessante é que tá tudo muito conectado com o elemento. Então, o dia a dia desses garotos na escola, com os relacionamentos, com os amigos, os problemas de dinheiro, os problemas da família, enfim, tudo, acaba se tornando parte do problema geral, que é a comunidade de elementares que se voltou contra esses 4 irmãos, porque eles sabem do perigo que é ter esses 4 elementos representados numa família só, principalmente com 4 elementares tão poderosos como são os 4. Principalmente o Michael, que é o mais velho e tem mais, desenvolveu mais ainda o seu elemento. Então o Chris, que é o mais novo, é o que vai apresentar pra gente aí toda a história, todos os detalhes, vai explicar pra gente como funciona o elemento e tal. E aí no segundo livro, que se chama Spark, ou Faísca, esse é o livro do Gabriel, e o Gabriel, é claro, que é um elementar do fogo que tem a cabeça quente, porque eu acho que a autora não resistiu em fazer essa piada. O Gabriel é um dos gêmeos e ele tem, como já falei, a cabeça quente, é um garoto difícil, de temperamento complicado, ele é briguento, ele é estressado, ele não tem paciência, as pessoas acham que ele é burro, que ele só serve pra jogar esportes, mas que ele não tem nenhuma inteligência, que o irmão gêmeo dele, o Nick, é que faz tudo pra ele, enfim. Então, ele vive nesse mundo, assim, de poucas expectativas, todo mundo já sabe que ele é cabeça quente, que ele vai causar problema com tudo. E, enfim, essa meio que a ideia que a gente tem dele já de cara. É importante falar que assim, a história ela vai se desenvolvendo ao longo de todos os livros, mas cada livro, como é focado em um dos garotos, você conhece muito da história do garoto, mas você também conhece a história geral aos pouquinhos. Então, nada para uma coisa ou para outra, assim, é tudo muito sequencial, muito bacana, muito bem escrito, na minha opinião. A história do Gabriel, o contraponto dele é a Lane, que é uma menina que estuda com ele na escola, mas eles nunca, enfim, tiveram
nenhum contato. E aí, de um dia pro outro, ele precisa de ajuda para fazer as provas e tal, e a Lane meio que se compadece ali. E a dinâmica entre eles é muito interessante. Quando eu li o segundo livro, ele se tornou o meu favorito a partir daquele momento. Porque é um livro que tem muita ação, tem muitas cenas de ação. Pelo fato do elemento do Gabriel ser o fogo, acaba que você tem muitos momentos com incêndios, com fogo. E a história da Lane, a própria história da heroína, é interessante de se observar de fora, né? Assim, sem o elemento do Gabriel para interferir. Então vamos falar um pouco do terceiro livro, que se chama Spirit, ou Espírito, e é claro que é o livro do Hunter. O Hunter, ele não é um dos 4 irmãos, mas como eu falei, ele está presente desde o primeiro livro. Ele é inserido na história de uma forma um pouco abrupta, mas ao mesmo tempo violenta, então tem tudo a ver com a pegada da série em geral. E o Hunter é um personagem muito interessante, é um garoto também de 16 anos, só que ele, como ele é o 5º elemento, né, ele teve toda uma educação dentro de uma casa, um lar de elementares, porém ele tem uma dinâmica muito complicada com toda a família. Ele tem com os avós, com a mãe, teve com o tio, com o pai, e o tio e o pai infelizmente morreram antes dele chegar na cidade, que é quando começa o primeiro livro. Então é muito interessante de descobrir toda a dinâmica, tudo que aconteceu no passado e por que ele age da forma como ele age, por que ele é do jeito que ele é. Mas ele é um personagem muito interessante que se encaixa muito bem na história, inclusive ele é muito importante para o desenvolvimento do primeiro livro. Então eu gostei muito do Hunter, ele é um dos meus personagens favoritos dessa trama. E no livro dele, ele divide um pouco do foco com a Kate. A Kate é uma personagem nova que é introduzida nesse livro e que tem um destino um pouco trágico também. Mas a Kate também é uma personagem interessante porque eles dois são a forma como a gente consegue enxergar o que é ser um elementar do 5º elemento e o que é você ter o que é as pessoas esperarem isso de você, que é o que? Se tornar um guia, se tornar um assassino de elementares que são pessoas perigosas ou são consideradas perigosas. E é muito interessante de tentar compreender como é que funciona esse sistema e por que esses garotos são treinados para isso, por que se tornou assim tão friamente, enfim, até doentes, né? A história do Hunter, pra mim, é uma das mais interessantes dentro da série. E a gente pula direto pro 4º livro da série, que se chama Secret, ou Segredo. E é o livro do Nick. O Nick é o outro dos gêmeos, então ele é gêmeo com o Gabriel. E o Nick é um elementar do ar. Então, basicamente, ele está cercado do seu elemento 24 horas por dia. E o Nick é poderoso, ele pode sufocar uma pessoa se ele quiser, se ele ficar com muita raiva, se ele tiver intenção de fazer mal. Mas ao mesmo tempo o Nick tem outro segredo, então ele carrega 2 segredos grandes, importantes com ele o tempo todo. Um é ser elementar e o outro eu não posso falar porque senão vou dar spoiler, mas é importante dizer que esse livro ele tem uma sensibilidade diferente porque ele trata de um assunto muito sensível e que exige uma pegada mais humana e também mais realista. Eu acho que é nesse livro, em Secret, que a gente consegue ter uma visão um pouco mais verdadeira do lado humano de ser uma pessoa diferente e de lutar para tentar se adequar e não ser... A luta pessoal do Nick é muito interessante, porque como o gêmeo dele é um cara muito difícil, conhecido pela cabeça quente e tudo, ele tem que ser o calmo, o tranquilo, aquele que resolve, aquele que coloca panos quentes. E para ele é muito difícil corresponder todas as expectativas que todo mundo coloca em cima dele. Então é muito interessante entrar na psique do Nick e muito mais interessante ler também o contraponto dele, que é a Queen. A Queen, ela já aparece pra gente desde o primeiro livro, porque ela é a melhor amiga da Becca, que é a heroína do primeiro livro. E a Queen também tem uma personalidade interessante, tem uma história de vida interessante e tem um conflito muito bacana também que acontece com ela ao longo do livro. E a Queen é uma das heroínas mais interessantes porque ela tem uma voz muito forte, ela tem uma personalidade forte e é interessante ler aquilo que ela pensa, aquilo que ela fala, enfim.
E os momentos elementares dele, os momentos sobrenaturais, são um pouco mais contidos, justamente por causa da temática pessoal particular pelo que ele tá passando. Mas é um livro muito bacana, tem um ritmo mais tranquilo em comparação aos 3 primeiros, mas não deixa de ser super interessante de ler e super determinante para o entendimento da história como um todo. E finalmente a gente chega ao último livro. O livro se chama Sacrifice, ou Sacrifício, e é o livro do Michael. O Michael é o irmão mais velho, é o elementar da Terra e é o elementar mais poderoso que tem na cidade. Apesar dele ter 23 anos, ele é um cara muito maduro e ao longo de todos os livros da série, você tem essa sensação de que você não conhece o Michael, porque tudo que ele fala é muito contido, as palavras dele são muito escolhidas, ele não tem diálogos muito longos, ele fala coisas profundas, mas em poucas palavras. Ele é sempre aquele que aconselha, que ajuda, que estende a mão. Então, parece que ele tem, assim, muitos e muitos e muitos anos a mais do que o que ele realmente tem, que é um rapaz de 23 anos. Mas as responsabilidades da vida, ter terminado de criar os irmãos e ainda não terminou, porque o mais novo tem 16 anos, todas as responsabilidades que ele teve que assumir e a dificuldade de ser um elementar tão poderoso que causa tanto susto, tanto medo, tanta dificuldade na vida de tanta gente. O Michael, com certeza, é meu personagem favorito nessa série. O livro dele é o livro favorito de toda a série. Até eu ler esse livro, o segundo, o livro Faísca, que é o livro do Gabriel, era o meu favorito por causa das cenas de ação que são muito bem construídas. Mas o livro do Michael, que é o Sacrifice, o Sacrifício, ele é muito mais profundo, justamente porque o Michael é um cara mais profundo, por tudo que ele passou e por ele ser o mais velho. Então o Michael tem uma dinâmica muito difícil com os irmãos, no sentido, não dele ser mau ou ser ruim, pelo contrário, ele é um cara 10, mas difícil por ele não ser o pai, mas ter que agir como pai a maior parte do tempo, e por ele não ter pedido por essa responsabilidade, mas saber que ela é dele e que a vida é assim, que cada um tem a sua cruz para carregar e essa é a dele, ponto final. Então ele tá sempre muito apegado aos irmãos, à ideia de ter essa responsabilidade para com a família, de ter um legado que ele precisa preencher por causa dos pais. E, enfim, toda a dinâmica dele com relação aos outros elementares da cidade que sabem quem ele é, que sabem de toda a história da família, tudo pelo que eles passaram e sabem do que ele é capaz. A heroína desse filme é a Hannah, e a Hannah a gente conhece, se eu não me engano, no 4º livro, então a gente tem um gostinho aí de quem a Hannah é. Mentira, no 2º livro. A gente conhece ela no 2º livro, e ela é uma colega da época de escola do Michael, que acaba voltando para a vida dele por causa de um incidente. Mas a Hannah tá numa situação muito similar à do Michael, porque ela engravidou quando estava no último ano de colégio. Ou seja, ela teve que abdicar de todo o futuro que ela tinha pensado para ser responsável e cuidar do filho. Então ela acabou ficando na cidade para cuidar do filho, arrumando um emprego, entrando numa carreira aí meio plano B. Então ela acabou amadurecendo a mais também por causa disso, né? Ser mãe, ter todas essas responsabilidades, acabou amadurecendo mais. E ela meio que se encaixa na história porque além dela ser o contraponto perfeito para a personalidade do Michael, ela tem essa coisa de ser mãe, de querer cuidar, de saber o que é ter uma grande responsabilidade, coisa que o Michael sempre pensou que nunca encontraria numa garota da idade dele, porque, né, meninas de 23 anos têm um outro pensamento com relação a responsabilidades em geral. Se você tem interesse de conhecer um pouquinho mais a fundo cada um dos personagens, eu falo bem mais detalhadamente de cada um deles em todas as resenhas. Mas o Michael em especial, porque ele realmente me surpreendeu e eu não sabia que eu ia gostar tanto do 5º livro, mas quando eu cheguei no final eu pensei, boa série, bons personagens e tô apaixonada pelo Michael. Bom, como eu falei lá no comecinho do vídeo, essa série é formada por 5 livros, mas ela também tem 3 contos, é isso. A autora escreveu esses 3 contos, ou seja, né, histórias mais curtinhas, aí 5, 6 capítulos, que meio que servem para complementar momentos da trama. Como eu falei, eu também já resenhei esses 3 contos num post só lá no blog, então se você tem interesse, também está disponível por lá. O primeiro conto se chama
Elemental, ou Elementar, ou Elementares, e a autora classificou esse conto como 0.5, ou seja, é um conto que vem antes do primeiro livro, né? Então, o primeiro livro seria o 1 e esse conto é 0.5. E esse conto, ele mostra um pedaço no tempo que se passa no passado, que é justamente no momento que houve uma ruptura com relação ao acordo que a família dos Merrick, que os pais deles tinham feito com a comunidade elementar da cidade. Que foi o momento em que se quebrou e que a coisa meio que virou assim, né? Tipo, o acordo tava indo, tava caminhando, tava difícil, mas tava caminhando. E aí teve um momento de uma ruptura muito séria, enfim, com um incidente muito sério. E esse incidente, ele é citado ao longo da série várias vezes. Então eu achei bacana ter esse conto pra ler. Eu li os contos depois que eu terminei todos os livros, tá? Então eu não tive esse spoiler antes. Mas eu achei bacana ela ter voltado no tempo pra gente ser colocado exatamente no momento e poder compreender exatamente como aconteceu e por que esses momentos servem como, vamos dizer assim, uma diretriz durante toda a série. Então eu achei que esse conto foi bem pertinente. O segundo conto se chama Fearless, ou Destemido, Sem Medo, e ele é classificado pela autora como 1.5, ou seja, ele vem entre o primeiro e o segundo livros. E esse conto conta a história do Hunter, só que volta no passado, momentos nos dias que antecederam o momento que ele chega na cidade. Então a gente meio que acompanha o que aconteceu antes. E eu gostei muito desse conto, pra mim é o melhor conto dos três e é o mais importante, é o mais pertinente. Porque ele conta um momento na história que é determinante para toda a trama. Sem esse momento, ficaria mesmo um buraco para o entendimento total do que acontece. E eu acho que o Hunter, por ele ser um personagem tão profundo e tão difícil de se compreender, até pela própria natureza do elemento dele, a vida familiar dele, o passado, a adolescência, enfim, ela meio que informa todas as ações dele no futuro. Tudo pelo que ele passou, todas as formas como ele reagiu, as coisas que foram acontecendo com ele, e envolvendo os Merrick também, os 4 irmãos, tudo isso está informado pelo que aconteceu com ele e com a família dele. Então eu acho muito bacana que ela voltou no tempo nesse conto para dar uma aprofundada em todos esses acontecimentos que formaram um pouco do caráter do Hunter. Então eu acho muito legal esse conto e eu acho que dos 3 ele é o mais essencial assim de leitura para ajudar a compreender bastante o que aconteceu nessa história. E o terceiro e último conto se chama Breathless, ou Sem Fôlego, e ele é um conto, ele dos 3 é o menos importante e o menos legal de ler, o que é uma pena porque foi o último, né, minha última conexão com a história, porque eu li os 5 livros e depois os 3 contos, e esse terceiro conto podia ter passado sem ele, mas enfim, tá valendo. E o que acontece? Nesse terceiro conto ele é classificado pela autora como 2.5, ou seja, entre o segundo e o terceiro livro. E ele é focado no Nick e na Queen. E basicamente o que acontece nesse conto é que é mostrado para você o que aconteceu poucos dias, tipo uma semana, antes dos acontecimentos das primeiras páginas do livro do Nick. Então, assim, são poucos dias ali, são acontecimentos básicos que informaram o que aconteceu naquele primeiro momento do livro. Mas, pra mim, não me trouxe nenhuma informação nova, não adquiri nenhuma perspectiva nova com relação ao personagem. Pelo contrário, assim, só meio que colocou informação onde a minha imaginação já tinha preenchido e já estava tudo certo. Então eu meio que fiquei decepcionada, assim, pensando, podia ter passado sem esse conto, né? Porque foram 5, 6, 7 capítulos aí de texto que não acrescentou em nada na história e a trama já estava bem configurada, já estava toda redondinha, enfim, eu acho que é bacana, é interessante, principalmente porque depois que você lê a série, você ainda tem um apego com os personagens e aí você quer um pouquinho mais, quer ter um gostinho mais
daquele mundo, né, que você habitou por tantas páginas. Então é legal ter esse material para você poder retomar ali a sua relação com aqueles personagens. Mas dizer que esse terceiro conto é essencial, eu não diria, com certeza. Então essa é a minha super resenha da série Elemental, ou Elementares, enfim. Eu espero de coração que essa série seja traduzida para o português, porque é bem interessante, é bem legal, a leitura é dinâmica, a autora tem uma pegada muito boa, ela escreve muito bem cenas de ação, cenas de desastre, enfim. Essa criação do mundo dos elementares, eu não sei se é uma coisa criada por ela, porque essa coisa de esoterismo, enfim, isso não é comigo, eu não acredito em nada disso. Mas é muito interessante de ler fantasia baseada em coisas que as pessoas acreditam na vida real. E eu creio que esse mundo dos elementos e tal seja uma coisa que muita gente acredita. Então, baseado nisso, eu vou pensar que ela não inventou todas essas características dos elementares. Caso ela tenha inventado e eu esteja errada, já peço desculpa e já dou os parabéns, porque ela inventou um mundo muito rico de elementos paranormais e sobrenaturais. Paranormais acho que não, né? Mas elementos sobrenaturais interessantes de ser lido. Formam uma leitura muito interessante. É uma série bem dividida, são 5 livros super gostosos de ler, um após o outro, sem querer parar. E eu li em e-book, porque a versão impressa não está disponível, mas, enfim, não é problema nenhum, pelo contrário, as leituras são maravilhosas e os livros estão disponíveis na Amazon. Inclusive vai ter link lá no blog, todos os posts, se você quiser adquirir o seu pelo link afiliado, não vai te custar nem um centavo a mais e você vai estar apoiando o blog. Então é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido o vídeo. Espero que você tenha gostado. Se inscreva, volte pra gente fazer mais resenhas, falar sobre planejamento, falar sobre outros livros. Conheça o meu trabalho como autora. Se você quiser o livro impresso, tá disponível no meu site, vai ter link aqui abaixo. Se você quiser a versão digital, tá lá no Kindle. Inclusive tem 2 romances meus disponíveis no Kindle e o terceiro tá chegando ano que vem. É isso, obrigada. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau!